Meu amigo, quanto mais se investiga a questão do INSS, pior a história fica e pior para o Lula também. Conforme eu disse no meu vídeo anterior sobre o tema, estão criando uma cortina de fumaça nessa história, que é o engano, a mentira, a sacanagem de falar que esse esquema aconteceu no governo Bolsonaro e foi descoberto no governo Lula. Como se o Bolsonaro, na época do Bolsonaro, a coisa tivesse acontecido e agora não aconteceu nada e foi combatido, etc. Quando os números mostram efetivamente que o grau de fraude, sim, existia fraude desde lá de trás, é um problema já de uma década quase, mas o grau dessa fraude aumentou absurdamente no governo Lula 2023 e 2024, um negócio escandaloso, de forma aí que o esquema é operado há quase 10 anos, mas nos últimos 2 anos, ou seja, durante este governo Lula, metade do valor, mais da metade na verdade, foi fraudado nesse período, uma coisa impressionante de fato. E o Tribunal de Contas da União avisou o INSS em 2023 e em 2024, durante este governo Lula, que a fraude estava acontecendo. O INSS do governo Lula não fez nada, absolutamente nada. Uma fraude aqui que lesou uma quantidade gigantesca de pessoas. De fato, né? Aí muita gente perdeu dinheiro, muita gente foi prejudicada nessa história, às custas, claro, aí de aposentadorias e pensões. Enquanto isso, uma deputada do PSOL, tinha que ser do PSOL, agora propõe crédito extraordinário, né, que o Congresso Nacional abra crédito extraordinário no valor do rombo aí de uns 6 bilhões de reais para que o governo possa reembolsar os aposentados e pensionistas. Pois é, meu amigo, mais dívida pública, ou seja, eu e você vamos pagar essa conta, a conta da roubalheira que aconteceu, principalmente durante o governo Lula. Então, vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, começando por esse negócio aqui do Tribunal de Contas da União. Lá em 2023, os auditores do Tribunal de Contas da União alertaram que o sistema de convênios do INSS estava contaminado e tinha fortes indícios de fraude e desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, né? Isso aqui em 2023. Em 2024, o Tribunal de Contas determinou que o INSS tomasse providências para fazer esse esquema cessar, né? Adotar medidas para impedir que as pessoas fossem lesadas no seu direito, mas o INSS não estava nem aí nessa história, né? Então, o ministro Haroldo Cedras, lá em 2024, deu uma decisão aqui, né? Aplicou isso aqui para o INSS, falando que, né, de fato, os gestores do INSS ignoraram todos os avisos que foram dados pelo Tribunal de Contas. Em 2024, o tribunal apontou um preocupante descontrole nos processos de desconto e tudo mais, né? A quantidade de associados às entidades, né? Essas entidades, em muitos casos, fantasma, subiu absurdamente, né? Entre aí um período de 2 anos, foram 150%. 150% de aumento nesse período. Uma coisa completamente escandalosa, né? Veja aqui que a Ambec, essa associação, tinha apenas 3 associados em dezembro de 2021 e saltou para 600 mil associados em dezembro de 2023. Tenta adivinhar em qual parte aqui desse período, né? Se foi em 2022 ou 2023 que o número de associados aumentou, né? Enfim, o Tribunal de Contas aqui deixa claro, né, em sua decisão que o INSS sabia do que estava acontecendo, o Stefanuto sabia do que estava acontecendo, tinha plena ciência do tamanho do problema e não fez absolutamente nada para resolver isso, né? Um esquema que lesou uma quantidade absurda de pessoas. Por enquanto, 29 entidades foram auditadas, pode ter mais, sem sombra de dúvidas, né? Enfim, tem 11 entidades
sendo alvo de medidas judiciais, enfim, uma quantidade de recursos aí descontados gigantesca. Em 2024 foram 3 bilhões praticamente de reais, né? De 617 milhões lá em 2019 para 2,8 bilhões em 2024. E a galera ainda tem a pachorra, tem a cara de pau de falar que era um esquema que acontecia na época do Bolsonaro e foi corrigido agora no governo Lula. Vai vendo. Mas aí então, né, vem uma deputada aqui, a senhora Fernanda Melchiona, de esquerda, é claro, tem uma brilhante ideia para resolver esse problema aí, né? Ela que é do PSOL, não preciso falar mais nada, partido do Guilherme Boulos, partido da Érica Hilton, precisa falar mais alguma coisa ou já é suficiente? E é do Rio Grande do Sul, ou você, meu amigo, meu inscrito, meu espectador gaúcho, o que está acontecendo com o seu estado, meu amigo? Eleger esse tipo de gente aqui? Pelo amor de Deus, vamos dar uma melhorada na mentalidade. Eu sei que você me segue não vota nesse tipo de gente aqui, mas é triste, né? Ver que é do seu estado que isso aqui tá vindo, esse tipo de ideia mirabolante, né? Mas ela propôs, né, ontem mesmo, o dia que o negócio estourou, uma proposta aqui junto ao Ministério da Previdência Social. Meu amigo, é inacreditável isso aqui. Eu já falei, o Carlos Lupe vai rodar nessa história. O Ministério da Previdência Social está comprometido, né? Ainda que não tenha parte na roubalheira, mas a leniência com que a coisa foi tratada não tem sustentabilidade para esse ministério. E já levantaram a capivara do Carlos Lupe, que ele teve problemas lá na época da Dilma Rousseff também. Esse cara vai rodar porque o Lula precisa ser salvo, né? O presidente do INSS já rodou e vai rodar mais gente também. O Carlos Lupe provavelmente vai ser um deles, né? Mas ainda assim, a senhora Fernanda Melchiona apresentou para o Carlos Lupe uma proposta, né, que vai ser obviamente levada ao Congresso Nacional se o Ministério aceitar, de abrir um crédito extraordinário de mais de 6 bilhões de reais para o governo. O que é isso aí, né? O crédito extraordinário é a autorização para o governo gastar um valor que não está no orçamento aprovado anteriormente. Então, a ideia é, segundo ela aqui, segundo a deputada, né, viabilizar o ressarcimento imediato dos valores que foram descontados indevidamente dos beneficiários, né? E provavelmente o valor é maior do que esse aqui ainda, tá? Vai aparecer mais coisa nessa história. É tudo preliminar, né? Quanto mais se cavar, mais esqueletos vão ser descobertos. Mas a ideia dela aqui é dar dinheiro, né, dar autorização para o governo gastar um dinheiro que ele não poderia gastar para ressarcir isso aqui. Ressarcir um problema que é essencialmente causado pelo governo. Porque esses caras do INSS, os que estão lá, os cabeças, né, são indicações políticas. E esse negócio, conforme o Tribunal de Contas mostrou, poderia ter sido evitado. Se isso fosse descoberto lá em 2023, não teria nem metade do valor do total do rombo. E a história já teria sido resolvida muito a contento. Mas não, a coisa foi deixada, foi sendo empurrada com a barriga. O Stefanuto estava ciente do que estava acontecendo. O Carlos Lupe, no mínimo, é incompetente para ficar de olho nesse tipo de problema. O ministério dele é só para lidar com isso, da Previdência Social. Isso aconteceu sob a gestão dele. O Tribunal de Contas da União avisou o Stefanuto e a coisa continuou acontecendo, né? E agora a deputada quer dar autorização para o governo Lula para que o governo faça o ressarcimento desses valores. E tudo bem, as pessoas foram lesadas, com certeza, tiveram um valor aí subtraído de seus benefícios sem autorização, mas quem tem que pagar isso é quem cometeu o crime. A gente sabe que no Brasil isso não funciona na prática, né? Mas veja que solução, né? Autorizar o governo a se endividar mais. O que vai acontecer com essa dívida excedente, com esse crédito extraordinário? O que sempre acontece, isso vai virar dívida pública, que vai virar aumento da base monetária, que vai virar inflação. Todo mundo vai ficar mais pobre para compensar esse erro que é essencialmente do governo. Por que eu tenho que pagar essa conta? Por que você tem que pagar essa conta? Eu não lesei ninguém. Você também não. Os responsáveis que paguem com aí o patrimônio deles. Não eu e você, porque na prática todos nós vamos ser subtraídos
com a nossa moeda, a nossa renda, valendo menos, perdendo valor, porque o governo vai receber um bônus aí para gastar 6 bilhões de reais para fora do orçamento, né? É o tipo de solução besta estatal, que obviamente a ideia dela aqui é fazer parecer que o governo Lula está empenhado para resolver esse problema, né, fazendo eu e você pagarmos essa conta para limpar a barra do governo Lula, quando está mais do que evidente neste momento, nessa altura do campeonato, que o governo Lula sabia do que estava acontecendo e não fez nada para combater. Meu amigo, no momento em que o fantasma do Banco Master continua pairando pelo ar, o negócio vai dar muito pano para manga ainda, a história não acabou. Nesse momento, todos os olhares se voltam para o Fundo Garantidor de Crédito, porque a capacidade desse fundo de honrar os compromissos que supostamente ele deveria cobrir foi colocada em xeque neste momento. E agora mais informações gerais, sistêmicas, começam a aparecer. Por exemplo, que os CDBs de bancos médios não são os bancões com grandes patrimônios, não. CDB de bancos médios estão disparando e ultrapassam agora 1 trilhão de reais. Tem 1 trilhão de reais de bancos médios que não tem aquele patrimônio todo, aquela capacidade, aquela atração para segurar a peteca no caso de uma crise, no caso aí de uma piora no cenário econômico que, convenhamos, não é nada impossível de acontecer no Brasil do governo Lula. Ok, mas de qual é o tamanho do Fundo Garantidor de Crédito, né? Será que ele dá conta de lidar com isso aqui? Meu amigo, né? Uns dados aqui um pouco mais recentes, não são dados assim de último momento, mas ajudam a gente a perceber o tamanho do problema. O patrimônio do Fundo Garantidor, 132 bilhões de reais, mais valor líquido, mais ou menos aí uns 108 bilhões de reais. Não chega nem perto de bancar essa farra toda aqui. E aí, meu amigo, será que tem risco de quebra? Será que tem risco de calote? Vamos conversar sobre isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Pois bem, né? Esse negócio aqui do CDB do Banco Médio é uma grande preocupação. Porque, de fato, quando você tem um grande banco, ele tem uma estrutura bastante solidificada. Tem um patrimônio muito grande, ele tem uma história robusta, tem décadas de prática já no mercado financeiro e tudo mais, e é considerado geralmente uma daquelas entidades too big to fail, ou seja, grande demais para quebrar. Ou seja, no pior dos cenários, o governo vai socorrer para evitar um colapso do mercado financeiro como um todo. Coisa que não se aplica aos bancos médios. Então, vamos lá. Dizem aqui, né, pessoal aqui da Folha, então tenha em mente isso, que como a economia está muito aquecida, então os bancos estão acelerando as captações, ou seja, eles pegam empréstimo com as pessoas, os CDBs, e outros tipos também, mas aqui o foco são os CDBs. Eles pegam os CDBs e emprestam esse dinheiro depois para outras pessoas. Eles se capitalizam dessa forma, com capital de terceiros, emprestam com uns juros mais elevados do que eles captaram e ficam aí com a diferença, com o spread desse valor. Então, olhando aí para a possibilidade do crescimento econômico e de você ter condições de surfar nessa onda da busca por crédito, os bancos médios estão tomando mais CDBs. Um valor aqui que em dezembro do ano passado, essa informação saiu agora, mas ela é referente a dezembro do ano passado, bateu 1 trilhão de reais só nos CDBs de bancos médios, porque o total disso aqui, de tudo que está supostamente garantido pelo FGC, todos os depósitos elegíveis a isso aí, é de quase 5 trilhões de reais. Então, guarda esse número para a gente conversar sobre ele daqui a pouco, né? Isso representa um salto de 22% apenas no ano de 2024 e quase 300%, meu amigo, na comparação com 2019, né? É realmente uma coisa assim
é bastante preocupante. Pode ser interessante por um lado, é claro, mas é preocupante por outro, e eu já vou explicar isso para você. Por que que pode ser algo positivo? Porque isso descentraliza o crédito. Ao invés de você ter um número pequeno de entidades que conseguem emprestar dinheiro para as pessoas, né? Você tem mais entidades, você tem uma concorrência no fornecimento de crédito. Concorrência é sempre algo positivo porque reduz o preço de forma geral. O preço do dinheiro é a taxa de juros. Isso faz com que as taxas sejam mais competitivas, mais atrativas para o mercado e para o tomador de empréstimos, né? Então, em geral, esses bancos menores precisam recorrer aos CDBs e coisas do tipo para captar recursos para emprestar aqui para as pequenas e médias empresas, porque grandes empresas, meu amigo, grandes empresas têm uma linha de crédito maravilhosa no Brasil. Elas vão para o BNDES e pegam um empréstimo subsidiado a juros de pai para filho, né? Isso aqui, o pau quebra mesmo, é para pequena e média empresa aqui no Brasil, né? Então, o crescimento de empréstimos concedidos pelos bancos pequenos e médios foi substancial, 153%, né? E aí a gente se pergunta, né? A captação entre 2019 e 2024 cresceu quase 300%. A quantidade de empréstimos cresceu a metade disso. Negócio estranho, né? Mas deixa para lá esse ponto aqui. O pessoal explica que a economia está crescendo e etc, né? Enfim, as operações de crédito aqui estão aumentando e etc, a economia aquecida. E aí vem o negócio do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, nessa história. Por quê? Há uma crítica aí dos bancos pequenos em relação ao endurecimento de regras do FGC. Por quê? Segundo eles, esse fundo garantidor de crédito é o que consegue tornar os CDBs desses bancos mais palatáveis, porque são bancos com uma estrutura menor, com patrimônio menor, mais sujeitos a quebrar e a dar calote. Então, se tem um fundo garantidor de crédito por trás, isso faz com que os CDBs fiquem mais atrativos e eles não tenham que colocar uma taxa de juros gigantesca para emprestar. Tem que ser uma taxa maior do que os bancos de grande porte, obviamente porque o risco é maior, mas o risco em tese não seria tão grande assim, porque o FGC garante esses empréstimos. Só que aí realmente, né, meu amigo, a coisa se torna bastante questionável. A participação nos depósitos a prazo, os CDBs e afins, dos bancos médios era inferior a 20% em 2019, agora é superior aos 28%, o que nos leva a questionar, será que esses bancos se aproveitaram no fundo garantidor de crédito para tentar, de fato, manter aí, né, a viabilidade do seu negócio? É uma questão a se levantar, mas o grande ponto é, já se sabe, o fundo garantidor de créditos não dá conta de bancar essa farra. Veja, primeiro de tudo, o fundo já não tinha, aqui essa notícia aqui é de 2024. A notícia que eu trouxe aqui saiu agora, mas se refere a 2024 também. Então dá para a gente parear os dados. Nesse momento aqui em 2024, né, o percentual de liquidez ali do Fundo Garantidor de Créditos estava abaixo do que precisava. Tem que ter, olha só, tem que ter 2,5% de liquidez. Então, o FGC só garante 2,5% do montante do valor total que ele deveria, em tese, garantir, né, os depósitos elegíveis. Então, né, ele tem aqui o valor que ele deveria ter seria esse aqui, disponível na hora para se der algum chablau, der algum problema, ele garantir, né? Então, olha só. E nem isso ele tinha, estava aqui em 2,27 em meados do ano passado. Então, não está nem no mínimo que ele precisa para garantir a viabilidade dentro das regras estabelecidas, que é um valor ainda assim muito menor do que a gente esperaria pensando em um fundo garantidor de crédito. O total aqui de depósitos elegíveis é de 4,7 trilhões de reais, era naquele momento, pode ter até aumentado, e disso aqui 1 trilhão é de bancos médios e bancos pequenos também, ou seja, gente que não tem ali uma capacidade de pagamento muito sólida.
E aí, será que o Fundo Garantidor de Crédito consegue segurar isso aí? Pois bem, né? No fim das contas, o que nós estamos vendo é mais um desenrolado problema do crédito com a interferência do governo, com a interferência do Estado na economia. Como que o crédito se comportaria, a taxa de juros se comportaria? Oferta e demanda, sem o Estado envolvido, obviamente. Então, uma taxa de juros elevada significa escassez de dinheiro para ser emprestado. Então, a taxa de juros elevada incentiva as pessoas a pouparem mais, a emprestarem mais para os bancos em troca, de fato, de uma remuneração maior. Isso ajusta a oferta de dinheiro na economia. E por outro lado, se a taxa de juros está muito elevada, as pessoas não contraem empréstimos. Isso reduz a demanda por esse dinheiro. Então, as coisas se equilibram naturalmente. Agora, não faz sentido algum você ter uma taxa de juros tão elevada assim, como nós temos, né? E o pessoal falar que nós estamos num cenário, não deveria fazer sentido, né? Num cenário de crédito, o pessoal querendo mais crédito e tudo mais. Não, a taxa de juros está subindo, o pessoal deveria querer menos crédito. A demanda deveria cair. Se a demanda está aumentando e a taxa de juros está subindo, o preço está subindo, a demanda está subindo, isso existe no mercado? Só existe quando você tem o Estado envolvido nessa história, e aí tem uma série de interesses escusos que acabam resultando nesse tipo de contexto. Um monte de banco que não tem condição de honrar os seus compromissos dependendo de um fundo garantidor de créditos, cujas regras determinam que garanta apenas 2,5% de tudo que ele deveria garantir. Parece atrativo para você? Para mim, não. Olha aí, meu amigo, você tinha esquecido do consignado CLT, mas o consignado CLT não esqueceu de você. Ele está te esperando para te extorquir. E olha só, um mês desse programa fracassado, esse flop total absurdo, 8 bilhões de reais foram emprestados até o momento. Lembre-se que a previsão era de 120 bilhões de reais ainda este ano. Pode alcançar isso? Pode, né? Agora os bancos vão poder negociar diretamente com os trabalhadores a partir dessa semana, né? Sexta-feira, dia 25, deve ser o dia que você está assistindo a este vídeo aqui. Pelo menos é o dia que eu pretendo compartilhar com você. Então, o secretário de Reformas Econômicas ali, o Marcos Barbosa Pinto, que é um dos funcionários do Fernando Haddad, comemorou isso aí, né? Falou que o consignado CLT é o maior marketplace de crédito para a pessoa física no mundo, né? É o maior marketplace de agiotagem, pelo que as taxas de juros nos dizem. E o governo, falando disso aqui, mandou logo a fake news, né? Disse que não, a taxa de juros está baixinha, está lá no chão, metade do que se pratica nos consignados de forma geral. Nada disso, não é o que a prática tem demonstrado. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, um mês desse programa, né? Bateu um mês agora, dia 21, né? Começou dia 21 de março, dia do meu aniversário. Completou no dia de Tiradentes um mês de existência. 8 bilhões de reais foram concedidos em empréstimos. Eu queria ver o número daqui, não ter o número de pessoas que receberam esse empréstimo, né, que conseguiram contratar. Né? Não sei se já foi recebido. O contrato, pelo menos, já foi assinado desses valores aqui. E também ver quantos que simularam, quantos que solicitaram e não foram atendidos ainda, porque esses números estavam muito baixos lá no começo dessa história, né? Então, o secretário aqui, o Marcos, falou, né, comemorou esses números, disse que tá chegando, né, não chegou aos 8 bilhões ainda, falou que isso aqui em um mês, os cachorros estão animados aqui na minha rua, não sei se dá pra ouvir, mas hoje eles estão possuídos, né? Mas enfim, aí ele falou o negócio da taxa de juros, aqui que entra a fake news do governo, né, a fake news do bem do governo. Olha só, as taxas de juros são a metade na média das taxas cobradas do empréstimo sem garantia no país, né? Fico pensando, sem garantia, será que tem empréstimo assim consignado sem garantia? Ou ele está falando de um empréstimo de maneira geral? Eu lembro que a ideia, a conversa era que o consignado
o CLT tivesse uma taxa de juros menor que outros consignados. Nunca serão, porque isso aqui não é tão bom assim, tão vantajoso para o recebedor, quanto, por exemplo, um consignado feito junto ao INSS. E também, em alguns casos, não é nem tão bom quanto a antecipação do saque aniversário do FGTS. Mas, né, aqui ele está falando que esse é o maior marketplace de crédito para pessoa física no mundo, é algo inédito, e é inédito mesmo, né? Por ser muito ruim, ninguém foi tão maluco de propor algo do tipo até então, né? Mas esse negócio da taxa de juros já começa o problema aqui, porque o pessoal do Poder 360 fez uma avaliação lá atrás, eu acho que eu até já comentei essa notícia, né, há algum tempo, que na verdade, né, as simulações mostram que se tem uma variedade de taxas de 2,8% até 5,97%. E você já viu nas redes sociais o pessoal mostrando print também das simulações, das condições que são apresentadas pelos bancos. Isso aqui por mês. Imagina 6% ao mês de taxa de juros, porque, de acordo com o Banco Central, a média de operações com crédito consignado nesse setor foi de 2,91%, né? Desde novembro de 2022 que isso não passa de 3%. Veja que a maior parte das simulações então do consignado CLT é muito pior do que a média dos consignados de maneira geral. Ou seja, tem coisa muito melhor na praça disponível aí do que essa furada, do que essa bomba que o governo apresentou. É claro que o governo não vai assumir isso aqui, né? Ele vai. O argumento é que tem que ter mais bancos participando disso para ter mais concorrência. O secretário falou que a partir do dia 25, estou gravando isso aqui no dia 24, então amanhã, talvez para você seja hoje, né? As coisas vão mudar, porque nesse primeiro momento, o consignado só podia ser contratado, simulado e contratado, no aplicativo da carteira de trabalho digital. Agora, ele pode ser feito também, né, direto nas plataformas dos próprios bancos. Aí eu te pergunto, que diferença que isso vai fazer na prática? Porque, pelo que eu entendi, hoje você vai em um aplicativo que é o da carteira de trabalho digital, que é um aplicativo extremamente fácil de você baixar e acessar, e você vai poder ter acesso ali a vários bancos oferecendo propostas para você no mesmo lugar. Tanto que o pessoal pegou empréstimo em vários bancos diferentes. Agora você vai ter a possibilidade de ir a um banco específico para fazer a simulação e tentar pegar empréstimo com ele. Nossa, a rua está barulhenta, né? Parece que isso é muito mais trabalhoso do que o modelo atual. Aí você vai ter que ir em vários bancos, instalar aplicativo, vai ter que ter conta nesses bancos para fazer. Não sei exatamente como que isso vai funcionar, né? E é para os bancos habilitados, obviamente. Então, aqui o trabalhador vai poder compartilhar os dados com os bancos, isso aí vai poder ser feito, mas para mim parece muito menos atrativo do que ir pela carteira de trabalho digital mesmo e fazer a solicitação a partir dali, né? É um negócio que não tem cara de que vai melhorar muito a disponibilidade de recursos, não. Até porque, eu já falei disso aqui em outros vídeos, grande parte dos empréstimos estão sendo feitos pela Caixa e pelo Banco do Brasil, que são bancos estatais. Por quê? O pessoal do mercado privado não quis entrar nessa história, as instituições financeiras privadas não quiseram mergulhar nisso aí. Estão botando o pezinho na água, claro. Mas mergulhar de cabeça só Caixa Econômica e Banco do Brasil. Por quê? Isso aqui é muito arriscado, meu amigo. Arriscado para os bancos. Porque as regras, as condições são as seguintes. O cara vai ter aqui 35% do salário dele comprometido com as parcelas do empréstimo consignado e vai poder usar como garantia aqui em caso de demissão 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória. E aí você tem uma série de problemas nesse caso aí, né? 10% do saldo do FGTS. Você que tem carteira assinada, qual que é o seu saldo de FGTS hoje? 10% representa quanto disso aí? O cara tem que ter um FGTS muito alto para essa garantia ser algo substancial. Ah, mas tem a multa rescisória. Tá, e se o cara for demitido por justa causa? Não tem multa rescisória. Se ele pedir demissão, não tem multa rescisória. Para onde que vai essa garantia? Vai para o saco, né? E o consignado tá ligado à carteira assinada, ao cara ter um vínculo
formal. Imagina, o cara pega um empréstimo, tem as condições ali, pede demissão do emprego dele no mês seguinte para não ter desconto disso aqui, né? Provavelmente vai ter que ter o desconto de uma parcela para garantir aí, né? Não sei, o empréstimo, né? A consolidação do empréstimo. Depois o cara pede demissão, começa a trabalhar sem carteira assinada para a empresa, vai perder 10% do FGTS dele nessa história, vai ficar com o valor todo ali do consignado para ele. E vai esperar sair um desenrola da vida para tentar resolver isso lá na frente. Os bancos fizeram essa conta. Isso não é atrativo. Um consignado para um aposentado, por exemplo, é outra história, porque o aposentado, beleza, ele pode morrer e aí a dívida vai ficar toda enrolada nisso aí, mas ele não vai abrir mão da aposentadoria dele. Claro que não. Então, se o cara vai viver aí mais uns 10 anos ainda, esse empréstimo vai continuar sendo descontado direto na fonte ali, e o banco vai receber isso, tanto que a taxa do consignado do INSS é muito mais baixa. Isso aqui é arriscado pra caramba pro banco. O que que acontece nesse cenário aí? O banco cobra mais caro a taxa de juros ou nem entra nessa história. E aí são esses juros extorsivos mesmo que nós estamos vendo. Isso aqui é uma grande furada e é um flop gigantesco do governo Lula também. O Lula achou que isso ia revolucionar o mercado de trabalho, ia fazer todo mundo aí que tem carteira assinada idolatrar o Lula. Isso não está acontecendo, é um grande fracasso para ele carregar nas costas. E quando isso aqui começar a dar ruim, com o negócio de calote da dívida e um monte de gente pedindo demissão, o índice formal de desemprego vai lá para as alturas e a coisa vai desabar por completo. Olha aí, meu amigo, tá cada vez mais garantido, cada vez mais definido. Não vai ter dinheiro para tocar a máquina pública, para serviços básicos, já em 2027, meu amigo. 2027 é logo aí. Estamos indo para metade de 2025, caminhando para os estertores do governo Lula, e inclusive já se fala até que esse negócio vai chegar antes, ainda no governo Lula. Pois é, uma asfixia financeira no período eleitoral, ou seja, meados do ano que vem. Estamos falando de um colapso que pode acontecer em 12, 15 meses, no mais tardar 18, mas é inevitável, ou seja, algo tem que ser feito para que isso não aconteça. Não vai ser feito no governo Lula. Tira o cavalinho da chuva se você acredita nisso por algum motivo. Provavelmente você não acredita nisso, né? Você é uma pessoa consciente, mas o assunto, o tópico principal do Poder Executivo, do candidato à presidência da República para 2027, na campanha 2026 para assumir em 2027, tem que ser esse ponto. Congresso Nacional, beleza, tem outros tópicos também muito importantes a serem tratados. Senador, deputado, senador principalmente relacionado ao STF. Mas executivo, isso aqui é o assunto de primeira urgência, porque o Brasil não vai conseguir caminhar mais com esse arcabouço fiscal. Vamos conversar sobre esse problema, essa situação que se torna cada vez mais complicada. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? E, pois bem, aqui é uma situação que quanto mais demorar para ser feita, pior vai ficar. Já era para ter sido revertido lá atrás, não era nem para ter acontecido. Se a gente tivesse mantido o teto de gastos, mesmo com as fragilidades dele, a coisa seria muito diferente. Na verdade, né, um segundo mandato do Bolsonaro teria tudo para fortalecer o teto de gastos e reduzir a máquina pública ainda por cima, ainda de quebra, deixar o Estado mais enxuto para que a coisa funcionasse melhor ainda por algum tempo. A quebra do Estado é inevitável. Não só o Brasil, Estados Unidos, Japão, esses países estão se enrolando demais. A máquina pública cresceu tanto, inchou tanto, que ela se tornou insustentável. Mas existe uma diferença entre quebrar logo e quebrar daqui a algum tempo, né? É a diferença de você garantir que o trauma para a sociedade de forma geral não vai ser tão intenso assim, né? Ah, mas é bom que o Estado acabe. Como libertário, eu defendo isso. Só que você tem plena consciência, certamente, que a extrema maioria das pessoas não está preparada para lidar com esse cenário. Enfim, né?
O que acontece aqui? Um exemplo que foi dado aqui, né? A Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes em 2017. Porque faltou, acabou o dinheiro, acabou o orçamento, e aí demorou um mês para que o Congresso Nacional liberasse uma verba extraordinária para que o serviço começasse a funcionar. Isso lá em 2017. Sinais de que a coisa estava indo por água abaixo, né? O censo foi adiado. Por que o censo do IBGE? Por falta de recursos de fato, né? Universidades tiveram a sua verba reduzida. Então, a coisa está ficando complicada já há algum tempo. Só que isso vai se expandir para outras áreas. Isso aqui dá para viver sem censo do IBGE, sem universidade, né? Tem outras coisas que são mais relevantes que vão entrar nesse problema, o tal do shutdown, ou seja, o apagão dos serviços públicos. Então, o que isso aqui pode acarretar no longo prazo, né? Bem, as verbas discricionárias, olha só, que são aquelas que o governo tem para tocar a máquina pública no dia a dia, fora dos gastos obrigatórios, hoje elas representam 1,8% do PIB. Isso aqui, em 2029, vai chegar a 0,05% do PIB, que é absolutamente nada. Então, né, aqui para 2027, o governo apresentou despesas discricionárias negativas. Isso não existe, né? É uma coisa completamente sem sentido. Por quê? Porque realmente, né, depois aí de fazer o pagamento das obrigações legais, essas despesas ficariam negativas. As despesas legais, as obrigatórias, elas ultrapassariam a possibilidade total de despesas, que é uma insanidade completa. Ou seja, né, estamos diante de um cenário fiscal que é completamente insustentável para o orçamento de 2027 e só piora. Então, mesmo no ano que vem, o Lula vai ter dificuldade para sustentar aqui as suas promessas eleitorais, que ele vai querer fazer isso, lançar mão na época das eleições. Ele já está fazendo, mas isso vai se tornar ainda mais recorrente nos próximos meses, porque é o que sobrou para o Lula tentar reverter a queda na popularidade. Então, ele vai tentar ampliar o farmácia popular, reajustar o salário mínimo acima da inflação, Minha Casa Minha Vida e um monte de coisas nesse sentido. Só que, na medida em que o orçamento vai ficando cada vez mais comprimido, a margem para fazer esse tipo de coisa também vai se reduzindo. Então, em algum momento, a bomba vai explodir. Se é no ano que vem, no meio das eleições ou em 2027, a gente não sabe exatamente, né? Mas que a coisa vai desandar, isso é um fato gritante, né? O pessoal fala aqui das emendas parlamentares, que isso é um vilão, os precatórios, né? Meu amigo, aqui estamos falando, né, de 200 bilhões de reais aí de verbas discricionárias, que tem, em parte aqui, 57 bilhões destinados para emendas e 124 bilhões para precatórios. Mas a gente sabe que dá para enxugar a máquina pública se necessário for. E aqui o pessoal colocou isso também, justiça seja feita. Num cenário hipotético sem emendas e sem precatórios, o cobertor continuaria curto. E aí, né, meu amigo, o que poderia ser feito nesse cenário? Aumentar a carga tributária, né? Aumentar a dívida pública? Não há solução boa nesse sentido. Não há solução realmente viável para resolver esse problema imediatamente, né? O governo pode aqui desvincular, né, os benefícios do INSS, aposentadorias, pensões, o BPC, do aumento do salário mínimo. Ou seja, na prática, as pessoas começariam a receber cada vez menos dos seus valores, aí, dos seus benefícios, mas isso tem um custo social gigantesco e é passar a conta para o mais pobre, sem sombra de dúvidas, né? Até onde que isso aqui vai chegar? Até onde que a coisa poderia ser arrastada, ser empurrada com a barriga? A gente não sabe exatamente até onde que o problema vai. Pode estourar aqui em 2026. O fato é, quem ganhar as eleições no próximo ano vai ter que lidar com esse problema. É por isso que eu falo que o candidato da direita à presidência da República tem que entrar prometendo resolver isso aí, custe o que custar. Foi o que o Milei
fez na Argentina e é por isso que ele está segurando a peteca. Primeiro, porque ele está cumprindo as promessas, isso é sempre bom. E segundo, porque o povo sente que não foi enganado pelo presidente. Ele falou o que ia fazer, tem feito. Todo mundo sabia que ia ter um custo para a sociedade. Isso aqui vai ter um custo. Seja resolvendo isso pelo método Milei, seja não resolvendo, empurrando o problema com a barriga mais para frente. Já não dá mais para ficar procrastinando a solução do problema fiscal no Brasil. O quanto mais isso demorar, pior vai ser a solução lá na frente. Impreterivelmente, em 2027, quem sentar na cadeira presidencial vai ter que lidar com esse problema. Temos que torcer e trabalhar para que quem sentar nessa cadeira tenha o objetivo, o compromisso de trabalhar nisso da forma correta, que é resolvendo o problema e não agravando-o ainda mais. Olha aí, meu amigo, que coisa feia. Fernando Haddad mentindo para o FMI, pois é, querendo fazer com que o Brasil caia nas graças do FMI, como aconteceu com a Argentina. Só que não vai acontecer, obviamente, mas ele disse aqui, né, que o governo, olha só, hein, o governo está comprometido a adotar medidas de ajuste fiscal de alta qualidade. Pois é, meu amigo, falou aqui que o novo arcabouço fiscal tem servido bem ao país. Não obstante o fato deles já terem condenado o arcabouço fiscal ao fim, não chega até 2027. Mentiroso, que coisa feia, hein, seu Fernando Haddad. No mesmo momento, a Simone Tebet, né, falou aqui que o relatório de avaliação de receitas e despesas, que vai demorar um bocado para ser apresentado ainda, pois é, meu amigo, era para ser apresentado a cada bimestre, já cabularam o primeiro, vai aparecer no dia 22 de maio, pode vir já com bloqueio orçamentário, ou seja, as contas já não estão fechando neste momento, um momento bastante crítico, bastante ruim, em que o mercado projeta uma dívida superando 10 trilhões de reais até o final do mandato Lula. É impressionante o grau de deterioração econômica que nós estamos vivendo. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, eita nós, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Pois bem, então, Fernando Haddad falou isso aqui, essa fala caoseira dele aqui, né, em um documento enviado para o Fundo Monetário Internacional. Ele falou aqui, né, dentre outras coisas, que o novo arcabouço fiscal substituiu políticas fiscais erráticas. Tão erráticas as políticas fiscais anteriores que elas fizeram a dívida pública cair em relação ao PIB, coisa que o governo Lula tem feito disparar. Por cálculos do FMI, a dívida brasileira está em 92% do PIB. Vai fechar esse governo aqui, aliás, 96% eu acho, vai chegar a quase 100% em 2029 no atual ritmo, praticamente 100% do PIB. Coisa de país rico num país muito pobre como o Brasil, né? Enfim, o Haddad fez esse pronunciamento aqui na reunião, enviado à reunião do comitê que vai ser realizada hoje e amanhã, né? Enfim, tá lá em Washington. Enfim, o FMI fez a projeção, conforme eu falei, de um crescimento, né, da dívida pública que é bastante notável, inclusive aqui. E o Haddad falou, por outro lado, né, que não, a equipe econômica do Lula traçou metas para os gastos sociais, uma nova regra para garantir a sustentabilidade fiscal do aumento do salário mínimo e aquela coisa toda ali, né? Falou, ó, o governo está comprometido em adotar medidas de ajuste fiscal de alta qualidade, preservando ganhos sociais e contribuindo para a redução das desigualdades. Acredita nisso quem quer, né, meu amigo, né? Enfim, citou aqui o problema da inflação e tudo mais, aquela coisa que a gente já conhece muito bem, um caô brabo, que obviamente o FMI não vai levar a sério. O FMI faz uma análise muito boa da situação dos países. Essa é a verdade. Também não sei o que ele quer, né? Em relação ao FMI, o que o Haddad quer, qual é o objetivo dele. Enfim, o FMI já reduziu o crescimento, a previsão de crescimento da economia brasileira. Era esperado já que isso fosse feito, né? Também o Banco Central fez a mesma coisa. As expectativas estão convergindo para uma economia em desaceleração. Essa é a verdade. E aí a Simone Tebet deu uma entrevista hoje também para a CNN Money e falou o seguinte, né, a respeito do relatório de receitas e despesas.
Esse relatório é feito bimestralmente. Então, janeiro e fevereiro, primeiro bimestre do ano, execução orçamentária. Em março é confeccionado um relatório para ser apresentado ao Congresso Nacional explicando o que aconteceu. E no caso do orçamento não ter sido seguido, a meta fiscal proporcional não ter sido alcançada, algum tipo de bloqueio vai ser feito, né? Ou algum tipo de congelamento, seja o contingenciamento, seja o bloqueio. Contingenciamento é se a despesa cresceu muito, bloqueio é se a receita realmente teve uma frustração. Então, não teve o primeiro relatório porque não tinha orçamento. Você lembra disso, o orçamento foi agora, né? Então não tinha orçamento sequer, né, para o governo falar, ó, cumprimos o orçamento, não cumprimos o orçamento. Então o governo Lula escapou do primeiro relatório. Agora o segundo, referente a março e abril, tem que ser apresentado em maio e, meu amigo, provavelmente vai vir com bloqueio. Me enrolei todo aqui mudando as telas, né? Mas enfim, de acordo aqui com a Simone Tebet, ainda do esforço com corte de gastos, eu não vi esforço nenhum, e a gente nem sabe como é que está esse orçamento no fim das contas, né? A equipe econômica, de acordo com ela, não está satisfeita com os resultados. Pois é, né, meu amigo? Quem poderia imaginar que os resultados seriam questionáveis, flopados, fracassados, né? Enfim, ela falou aqui, né? O contingenciamento está ligado à receita, né? Então eu falei o contrário, o bloqueio é em relação às despesas e o contingenciamento é em relação às despesas. Não faz muita, as receitas não faz muita diferença de fato, mas o que ela está falando aqui então do bloqueio é as despesas crescendo muito, mais do que 2,5%. Isso aqui é péssimo, meu amigo, isso aqui é péssimo, porque o grande problema do Brasil hoje não é as receitas, né? A receita está crescendo pra caramba. Todo ano, né? É recorde. Todo mês é recorde de arrecadação do governo. O problema é despesa que não para de crescer. Uma coisa absurda. Então, se já tem previsão de bloqueio, isso significa que o governo está vendo que as receitas estão disparando, vai ter que começar a contingenciar isso aí. Contingenciar das discricionárias, porque as obrigatórias ele não tem muito o que fazer, né? Então, nesse caso aqui, as despesas obrigatórias aí estão subindo demais, as discricionárias têm que ser impensadas para chegar isso aí de alguma forma, né? A Simone Tebet falou que ela tem que compensar isso de alguma maneira, né? Então, as despesas que são decididas pelo governo, as não obrigatórias, é que vão sofrer o bloqueio de acordo com o que ela está falando, né? Falta um mês para a gente descobrir isso aqui ainda, mas se ela falou, meu amigo, é porque já está garantido que isso vai acontecer, até porque as despesas são mais facilmente previstas pelo governo, né? O desenrolar delas. O governo já sabe o que vai ter de despesa em abril, provavelmente, né? As informações já disponíveis mostram isso. Ou seja, não tem nada aqui, né? Comprometimento para adotar medidas de ajuste fiscal, não tem 4 meses de 2025, o governo já está bloqueando despesas discricionárias porque o negócio está avançando demais. Mais do que esse arcabouço fiscal lixo, essa porcaria de sistema fiscal já permite que cresça pra caramba a dívida, mas nem assim o governo consegue manter a dívida equilibrada, de tal forma que o mercado já previu aqui que a dívida vai ultrapassar 10 trilhões de reais até o fim do atual mandato do Lula. Uma coisa completamente bizarra, né? Essa dívida subiu a 9 trilhões de reais e vai subir mais um trilhãozinho tranquilamente até o final do ano que vem. Eu acho que vai passar, né, tranquilamente de 1 trilhão, porque a dívida tem subido 1 trilhão a cada ano. Com essa taxa Selic que está aí, que vai permanecer elevada esse ano ainda que comece um ciclo de queda, vai permanecer elevada. Com esses gastos que o governo está fazendo, meu amigo, 10 trilhões é pouco, é mixaria de fato. Isso aqui é uma previsão até mediana, não falo que é otimista, mas é uma previsão mediana, tem potencial para ficar ainda pior. O FMI sabe disso, você sabe disso, todo mundo sabe disso. O Haddad está tentando se enganar porque ninguém mais cai no conto do vigário dele. E é isso aí, meu amigo. O Brasil, a realidade do Brasil é essa. Um completo descontrole fiscal que infelizmente vai custar muito caro para todos nós. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.